É a casa, é os filhos, é o esposo. Onde ela chega, ela edifica. Mas esse parabéns vai ficar no finalzinho, tá bem? Eu vou entrar na pregação de hoje. No finalzinho a gente entrega uma lembrancinha para as mulheres e fala um pouquinho mais sobre nós. Amém? Hoje é um culto de que ordem? Evangelismo. Exato. Então, nada mais natural de lermos com vocês no Evangelho de João 14. Eu gosto demais desse texto, que ele traz aos nossos corações uma adoração verdadeira, um adorador por excelência, como falou o louvor. Onde que encontramos os adoradores por excelência? É mais que uma simples adoração. É mais que um simples louvor. É mais que um simples gesto. É se doar. É se fazer instrumento para Deus usar. Um adorador por excelência. Eu quero ser. Quem mais gostaria de ser um adorador por excelência? É profundo. Nem todos chegam a esse estágio. Mas vamos lutar por isso. Deus em mim e eu nele. E ninguém mais. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Não vou mais ler o 14. 15. Capítulo adiante. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é um agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produzas mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto por si mesmo? Se não permanecer na videira assim, nem vós podereis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podes fazer. Eu vou repetir isso aqui. Sem mim nada, é nada, podeis fazer. Glória a Deus. Eu não vi um aplauso. Gostaria de não pedir, mas que fizessem naturalmente. E continua. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis
o que quiserdes, e vos será feito. Amigos, porque tudo quanto ouvir do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Versículo de número 17 diz: nisto vos mando que vos ameis uns aos outros. Aleluia! Lembrai-vos da palavra que eu tenho dito. Não é servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. E se guardares a minha palavra, também guardarão a vós. Versículo 20, eu estava lendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava agora à noite lendo esse texto. E eu gosto muito, mas é muito dele, porque ele traz uma lição muito especial para nós, igreja. O Senhor, os 3 anos de ministério que Jesus passou pela terra, Ele nos trouxe muitas lições. Ensinamentos principalmente. Ele nos ensinou a todas as coisas num tempo tão resumido. Por isso que eu estava falando aqui, adorador por excelência, só esses vão conseguir entender e sentir que tem essa mesma essência que Jesus deixou conosco. Não é de qualquer maneira que você sente. Ele disse: olha, eu sou a videira verdadeira e vós são a extensão. Vocês são meus ramos. Agora vocês bebem de mim. Porque o galho está pregado no caule e se alimenta das raízes. Mas, se você sai de mim, ou se alguém cortar, você será lançado fora, vai secar. Não tem como dar continuidade. Não tem como dar frutos. Não vai ficar nem verde. Não tem como florescer. Muito menos frutificar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Para isso é necessário que estejamos bebendo constantemente da árvore. E que está plantada onde? Se ele diz que toda árvore plantada à beira das águas e que floresce e dá seu fruto bom, perfeito, e suas folhas são admiráveis, nós precisamos ser seus imitadores. Ao contrário, secamos. E todo aquele que permanece em mim, ele vai continuar florescendo e frutificando. Então, amados, essa questão de, não, eu dei um tempo, eu vou sair, ou eu não suporto mais. E até pode. Mas para entendimento, para um bom entendedor, você nunca vai poder sair. Você nunca vai poder deixar ser cortado. Ao contrário, seca. Por isso, a permanência e a necessidade de se manter
junto da árvore, ligado na árvore, bebendo das raízes. Aleluia! Ele diz: mas já estão limpos. Eu vos tenho dito que vocês foram limpos pela palavra. Porque estávamos sujos? Sim, estávamos sujos. Mas chegou a palavra do Senhor, que tem tudo quanto nós precisamos, e nos fez uma limpeza geral. Pelo quê? Pela palavra já estão limpos. E nós temos que nos manter limpos. A necessidade de continuar limpos. Mas somos tendenciosos a querer sujar-nos, né? Porque isso está em nós. Esse caráter foi o que trazemos. Esse foi o ensinamento do nosso povo. Muitos deles dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós. E saiu passando de geração em geração. Só que quando chega em Jesus, ele limpa. Alguém que vem o entendimento de que a partir de agora eu preciso entender que eu fui limpo e limpa pela palavra. Agora eu preciso continuar limpo, bebendo dessa árvore que é o Senhor. E ele continua dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanecer em mim, eu nele, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar se edificando e edificando os demais. E que há necessidade de estarmos em Cristo. Se nós tivéssemos a consciência de que esse é o melhor lugar, de que essa é a melhor posição, de que quantos estão padecendo, mas não foram escolhidos assim como nós. Você não murmurava pela enfermidade. Você não murmurava porque hoje não comeu do melhor. Aleluia, glória a Deus. Você não murmurava porque não foi levado para o restaurante hoje. Porque não recebeu o presente hoje. Glória a Deus. Porque você ouviu uma palavra negativa. Porque isso tem que estar na nossa essência. Paulo diz que sabe viver todas as coisas. Mas ele vive aquilo em quem? Naquele que me fortalece. Eu faço todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que eu posso? Todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso passar por tristeza. Aleluia. Eu posso passar por alegria. Eu posso passar por necessidade. Eu posso passar por abundância. Eu posso levar chuva. Eu posso pegar sol. Mas é naquele que me fortalece. Ninguém me tira da posição. Aleluia. Ninguém me tira dessa posição. Porque foi aí que Deus me colocou. Nós somos, eu dizia, um tesouro, eu digo assim, escolhido por Deus e separados. Nós só precisamos buscar esse autoentendimento para que isso possa nos trazer regozijos no dia a dia. E isso nos fazer melhor, para que a gente possa viver bem. Não é, irmão Denise?
Ele passa fazendo as vendas dele e Lázaro é tocando em toda a altura dele. Lá vai o servo do Senhor de rua fora. Eu não vejo ele murmurando. Tenho estado com ele constantemente. É orgulhoso por ser fiel ao Senhor. Eu estou dando um exemplo dele, assim, que eu tenho convivido muito com ele, mas aqui eu tenho muito testemunho de que se renderam ao Senhor de Cristo e que nem lembra de voltar atrás. Tudo se fez novo. O passado ficou para trás. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu tenho um comandante. E somos soldados de Cristo. Eu falei para o irmão hoje que todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha, e todo dia nós vencemos em Cristo, mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Glória a Deus. Esse privilégio foi para mim e para você. Nisto é glorificado ao meu Pai, que podes dar muito fruto. Assim se tornei meus discípulos. Se somos alguma coisa, amados, acredite, é porque estamos em Cristo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Olha o privilégio de estarmos posicionados todos os dias. Acredite, nós tivemos no sábado, ontem, um dia maravilhoso com a liderança e com o nosso apóstolo e aqueles que puderam ou que quiseram estar lá. Ele falou das desculpas que o povo está usando para não fazer as coisas de Deus. Usamos desculpa. Isso nos trouxe entendimentos profundos para nós. E que não é mentira, é verdade. Quantas vezes nós embasamos em coisas que botamos à frente como desculpa e achamos que estamos nos embasando até mesmo para enganar Deus. E ele falava: um diz que foi botar o boi no capim, outro diz que foi fazer isso, outro diz que foi fazer aquilo. Ele foi dando o exemplo da palavra e falou das desculpas e falou das percas por causa disso também. Quantas coisas nós temos perdido por não entrarmos no Santo dos Santos com sinceridade diante de Deus. Eu distorço o meu caráter tentando enganar Deus com minhas desculpas. E que ousadia é essa minha? E que ousadia é essa nossa? Vai chegar um momento ou outro que nós não vamos poder fazer. Isso aí também pode acontecer. Mas nós estamos nos acostumando a isso. E isso é fatal. Perdemos muito com isso, amados. Ninguém tem amor maior do que esse, que alguém dá sua própria vida em favor dos seus irmãos. Quem? Pergunta assim, eu? Pergunto para você. Eu? Você dá a vida dos seus irmãos? Eu estou vendo gente ali até repreendendo.
Meu Deus. Pois a palavra pede que não tem amor maior. Cristo fez isso. E nós precisamos ser exemplo de Cristo na terra. Não tem amor maior. Aí o diácono falava aqui de gratidão. Eita, assunto sério. Acredite, eu fico apaixonada por alguns graus. Porque primeiro ele se apaixona pelo Senhor. E depois ele cumpre a palavra. E depois ele serve aos seus irmãos apaixonados e apaixonadas. Não tem amor maior que isso, que fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu já ouvi algumas pessoas, amados, falar assim que para ser crente não precisa estar dentro de uma igreja. Eu sou crente na minha casa. Sim, é para ser. Aí é que tem que ser mesmo. Eu sou crente na rua, eu sou crente no meu trabalho. Eu falei, que seja. E é para ser. Mas a comunhão entre irmãos, ela é fundamental, porque para mim é um mandamento. Se o Senhor pediu, para mim é um mandamento. Então, essa questão de eu congrego em qualquer lugar e não tenho comunhão com meus irmãos, eu estou pecando. O Espírito de Deus, ele é tão sábio que ele vai trazendo aos nossos corações tudo aquilo que a gente precisa. E que esses ramos que estão em você, que ele passe a florescer. E você já pensou se daqui a pouco você está com esses galhos apendurados de tantos frutos bonitos, gostosos, bem vistos, pronto para ser colhido? Que privilégio é esse? Vós sois, eu sou a videira, vós sois os ramos. Lembrai da palavra que eu vos disse. Permanecei. E guardais as minhas palavras. Escute, amados. Se nós não nos adaptarmos a viver Bíblia, nós não vamos conseguir resistir. Porque está ficando difícil e negar é a coisa mais fácil. Se você nega Cristo, você será negado. E quando nós pensamos que viver Cristo é só cultuar, é muito pouco. É muito pouco. A gente diz, Pedro negou. Eu não conheço. E quantas vezes nós temos negado? E quantas vezes nós não deixamos, temos vergonha de dizer que somos crentes? Ver um necessitado precisando da sua ajuda, da sua palavra, você não tem coragem de ir lá. E quantas vezes o ímpio tem mais intimidade com você do que os seus irmãos? Isso é um caso para se pensar. Se eu me dou melhor com o ímpio
do que com meus irmãos em Cristo Jesus, eu tenho que voltar à minha essência. Pois alguma coisa se perdeu na caminhada. Amai uns aos outros como eu vos amei, e assim serás amado também. Porque é recíproco. Quem faz o bem sem olhar quem? Nós estamos dispostos a isso? Mas é isso que a palavra pede. Seja bom, faça o bem. Não importa que os outros sejam ruins, faça você o bem. Glória a Deus. Aleluia. Seja bom. Aleluia. Glória a Deus. Ainda continuando aqui no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 12. Versículo de número 22 diz: capítulo de número 12, aliás, 12, versículo de 22. Aleluia. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo: eu vos tenho advertido. Não andeis ansioso por vossa vida, quanto aos que haveis de comer, nem pelo que o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Eu imagino Jesus ensinando isso daqui, hein, gente? Eu acredito que até as árvores paravam suas folhas para ouvir. E os pássaros deixavam de cantar para silenciar ouvir ele falar. Observai os povos, e os quais não se semeia nem ceifa, não tem dispensa nem celeiro, todavia Deus o sustenta. Quanto mais vale do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem torcem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber,
E não vos entregueis a inquietações. Não os entregueis ao quê? Não entregueis as inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram a estas coisas. Mas vosso Pai, que sabe o que necessita, que necessitais dele, busque antes tudo o reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo uma lição de dependência. Eu vejo um ensinamento que não seria nota 10, seria nota 1000. Eu vejo o Senhor nos ensinando a nos comportar. Eu vejo uma aula de curso superior, onde tinha tantos brutos e doentes. Porque a ansiedade é uma enfermidade, na maioria dos casos dela, é espiritual. Por que ele disse, não andeis ansioso por coisa alguma? Porque ficamos doentes. Porque o inimigo vai entrar para querer atrapalhar os nossos planos. Porque a falta de fé já entrou. Porque eu crio expectativa e quando elas não chegam, eu entro em frustrações. Porque eu preciso ser dependente de Cristo. Porque a minha vida está em Cristo. E que eu não posso mudar um fio de cabelo que estão todos contados, segundo a palavra diz. Porque se eu criar essa dependência, eu tenho que jogar fora o meu eu. Isso me traz paz. Isso me traz alegria. Isso me traz conforto. Isso me traz uma dependência, o qual vai me fazer ter um autodomínio. Isso vai me fazer o bem. Por isso que a palavra diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Mas é nada. É por nada. Eu já tive crise de ansiedade. E sei o quanto é ruim. Você não precisa disso. Você é filho e herdeiro de um pai que tem todas as coisas para te servir. Para te dar. Para doar. Para fazer do jeito que ele quer. Agora, ele usa conforme o tempo. É esse tempo que ele nos trata. Por isso que ele diz, não fica ansioso, porque eu estou trabalhando. Agora você precisa ter paciência. Se eu prometi, eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então só espera. Amém. Só ora. Só entrega. Glória a Deus. Há tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo é o tempo de Deus, é o tempo Kairos. Não é o tempo do homem, é o tempo de Deus, que nós não entendemos, nem sabemos como que ele trabalha, mas Deus é o Pai, Deus é o fiel,
Deus é o provedor. Ele dá tanto um exemplo prático aqui. Ele disse: olha as árvores dos céus. Vê se elas sente falta de alguma coisa. Porque sou eu quem mantém. Sou eu quem sustento. Elas nem têm emprego. Elas nem têm aposentadoria. Elas nem têm bolsa de família, do governo. E elas comem do melhor. Porque fui eu que providenciei. Nunca faltou comida, por isso que elas estão vivas e leves. E voa, que é uma beleza. Dá para a gente entender o que o Senhor quer falar com você nessa noite? Glória a Deus. Dá para você ter um pouco de paciência? Dá para você esperar no Senhor? Dá para você entregar a Ele suas ansiedades, suas questões? Dá para você entregar a Ele as nossas mágoas? Dá para entregar ao Senhor? Dá para entregar as afrontas ao Senhor? Dá para entregar? Dá para entregar um patrão, uma patroa que te come o juízo nas mãos do Senhor? Dá para entregar? Escute. Não fiquem impedidos por tão poucas coisas. Porque tempos difíceis ainda estão por vir. E eu lhes digo, não é hora. Não é hora de ficar impedido de andar. Jesus nos ensinou todas as coisas. Se você lê a palavra e se você interpreta, você vai ter gás para continuar. Ao contrário, o gás vai secar. Que não é o bujão do governo, mas é a unção que Deus colocou em você e os renovo de cada dia. Serem fortes, corajosos e que o Senhor é com vocês. Esperem no Senhor e todas as coisas Ele providenciará no seu tempo. Amém? Pode ficar de pé?